temos o prazer de receber hoje nas entrevistas do Museu da Nefrologia o nosso querido professor Roberto Zatz, professor titular de nefrologia da USP, aposentado, mas continua com a sua atividade incomparável, né, frente à ciência nefrológica e tem participado, inclusive, dos casos clínicos, né, Zatz? Sim, Da, sim, da Sociedade Brasileira de do, Nefrologia, do Nefrocasos. de Nefrocasos. A sua contribuição é sempre muito importante. Teremos como entrevistador, infelizmente, o doutor Sebastião teve um problema de última hora, não vai poder comparecer, e nós procuramos, Atos, uma pessoa sempre ligada, muito amiga e admiradora do entrevistado, e está aí a sua grande amiga, Wanda Giorgetti, que Amigona. questionada, quando foi convidada, né, para ser sua entrevistadora, imediatamente aceitou e disse que ficaria muito feliz e por isso ela está presente aí. E teremos como outro entrevistador o Dr. Pablo Costa Alves, que foi nosso residente aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto, se ouve muito bem aqui como residente e está agora como presidente da sociedade, professor e é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Paraíba. Tem feito um belo trabalho por lá, né, Pablo? Tá bom. Boa Então, noite a todos. boa noite. Então, vamos começar. Zato, você podia falar, começando, falando um pouco da sua pessoa como ser humano, de uma maneira geral, né? Quem é você? Como é que foi sua vida em si, seu crescimento? Quando é que você entrou na faculdade? Quando é que você gostou da nefrologia? Você é casado, solteiro, tem filhos? Dá uma geral para a gente. Quem é o Pablo? Quem é o Roberto Zatz? Ah, você me conhece, né? A É, maioria das pessoas não te conhece. né? Não. Então, eu sou paulistano, né? Sempre fui nascido aqui, cresci aqui, morei fora daqui só durante o pós-doutorado em Boston, né? Fiz a faculdade, cursei a faculdade de medicina da USP, né? Entrei, este ano, no ano que vem vai fazer 55 anos de formado e 60 anos que eu entrei na faculdade. Certo. Então, eu tô um bom tempo por aí. E eu fiz residência, né, lá no Hospital das Clínicas mesmo. Depois eu fiz pós-graduação. Pós-graduação foi em fisiologia. Não tinha pós-graduação em nefrologia. Não Tá. existia. Ela viria a ser fundada, ser criada em 81, né, Wanda? Se você se lembra. Isso, 81. É. E eu comecei a fazer pós-graduação em 75, né? Então ainda estava longe. Eu fiz em fisiologia e foi muito bom ter feito em fisiologia, em nefrologia, porque eu fiquei com uma visão mais próxima da básica, mas eu tinha uma experiência clínica. Então eu acabei, por conta disso, né, por conta dessa circunstância, eu acabei indo para um caminho que contempla os dois polos, vamos dizer assim, Certo. né? Então, eu não consigo fazer só, nunca consegui fazer ou estudar só fisiologia, mas também só a clínica não era o que eu queria, não era. Eu gostava de responder, de descobrir mecanismos, né, de responder dúvidas que eu tinha, que outros tinham. Então, foi muito isso que norteou esse tempo todo aí que eu tô por aí. Não sei se Wanda, isso responde não, nós a vamos. sua pergunta, né? Ela foi um pouco genérica, mas enfim. Não, em termos de relação pessoal, você é casado, tem filhos? Ah, sim, sim, sou casado há
40 anos, 41 anos, né? Vai completar este ano 41 anos, com a mesma mulher, né? É um detalhe relevante, né? Importante. É, e, então, então é isso. É, Não teve filhos. dois filhos, Dois filhos. um, um filho e uma filha. Seguiram Então, com medicina? 30, nenhum dos dois. A filha é Não. cineasta Hum. e o filho é engenheiro. E eu acho que fizeram bem, né? Eu As nunca coisas do soube. jeito que estão. É, Mas, enfim. tá bom. Vandinha, a palavra Tá. está com você. Então, Roberto, aceitei com muito prazer, né, participar da sua entrevista aí para o museu. Realmente, acho que a gente se conhece um bocado de tempo. Eu não sou da faculdade, como todo mundo sabe, se bem que eu acho que eu sou muito mais que muita gente, né? Eu falo que eu não sou HCana, mas eu sou HCana muito mais do que muito HCana. Então, a gente se conhece há muitos anos e a gente fez assim um roteiro para, porque você é sempre muito econômico, né? Você contou assim da sua mulher muito rapidamente, dos teus filhos muito rapidamente, da faculdade muito rapidamente. Então, a gente vai ter que esmiuçar um pouquinho mais para saber e deixar o seu, né? O seu marco aqui É, no museu, não é? escuta, olha, escuta, nós fizemos, o que foi, até agora foi o abstract, Isso, certo? é Tá isso aí. certo. É bem Agora, você mesmo. agora você vai para a introdução. Bom, uma das coisas que a gente pensou em perguntar para você, que já são tantos anos de formado, como é que era a faculdade de medicina na sua época? Principalmente porque você cursou medicina num período muito tumultuado da história do Brasil, né? Então, a gente queria que você comentasse um pouco de como é que era a faculdade quando você era estudante. Tá. É, bom, primeiramente, deixa eu só dizer uma coisa, né? É, a gente dá entrevista para museu, é um testemunho do quanto tempo a gente está na estrada, né? Entrevista para museu, né? Daqui a pouco eu sou peça do museu, né? Mas, enfim, tudo bem. Quando você diz assim, no seu tempo como era, eu sempre, quando eu falo, o meu tempo de estudante, certo? Que o meu tempo ainda é hoje, né? O nosso tempo é hoje. Tem um passado, mas o nosso tempo continua. Então, no meu tempo de estudante, bom, e a terceira observação é o seguinte: um tempo muito tumultuado da história brasileira, e este não é, né? Nós estamos, né, nessa. Daqui a pouco está aí a CIA aqui em cima da gente, sei lá, né? Tá, as coisas estão tão complicadas. Mas, enfim, eram tempos tumultuados, sim, de maneira diferente de hoje. E naquela época, o que eu posso te dizer? Tem muitas coisas, né, que a gente pode dizer daquela época. Então, é claro que o mais marcante era o momento político. E o momento político era. Eu entrei em 67, 68 foi aquele ano bem tumultuado no mundo inteiro, né, com manifestações, o Maio Parisiense, aqui também, né, com passeata dos 100 mil, né, as manifestações todas que houve e que culminou, né, em dezembro com a imposição do AI-5. Então, eu fui testemunha, né, como muitos outros, da, da, do nascimento dessa coisa, né, desse monstrengo que era o AI-5. Então, isso marcou muito a minha turma, porque tinha divisões, né, tinha divisão de direita e esquerda, e a esquerda era subdividida em, né, como vocês sabem, um monte de facções,
né? Um monte de facção, não, porque facção é coisa de bandido hoje, né? Mas era assim, havia muitas tendências, né? É mais elegante falar em Melhor. tendência, né? Havia muitas tendências, inclusive tendências de guerrilheiras, né? Como você sabe. Então, realmente era muito agitado. Nesse pano de fundo, ainda tinha outras coisas acontecendo, né, em matéria de costumes. A minha turma foi pioneira, veja você. Lá na faculdade tem hoje um espaço onde é o restaurante, né? Restaurante. E na época, aquilo lá era o departamento feminino, aquele espaço. DF, era o DF, Departamento Feminino. Só entrava menina, tá? Em compensação, tinha outros espaços onde só entrava menino. As meninas nem se interessavam muito ali, né, em entrar nesses espaços. E a minha turma foi pioneira no sentido de que foi na minha turma, que, no meu ano, no segundo ano ali, que começou a entrar menino no DF. Primeiramente, só entravam os que tinham namorada. Quem tinha namorada, então, tinha assim, uma espécie de salvo-conduto para entrar no DF. Né? Eu tinha namorado, então eu entrava lá, né? No DF. E com o tempo, aquilo foi virando um centro de viver. Nós abrimos uma porteira, aí veio a boiada toda, né? E aí virou um centro de vivência. Então a gente se reunia ali para conversar, para jogar baralho e para tocar violão. Então, tinha muita cantoria. Nos intervalos, na hora do almoço, depois das aulas, o pessoal se reunia lá para cantar. Então, tinha gente que levava violão, tinha gente que levava outros instrumentos, tinha um piano. E a gente fazia lá umas batucadas, tá? E então era uma época em que tinha muito, muito disso mesmo. Tinha misoginia, tinha machismo, tinha discriminação, né? Então as meninas já tinham passado uma barreira social que era mulher não tem nada que estudar medicina ou engenharia, menos ainda, né? Engenharia era muito masculina. Ou qualquer outra coisa. Se fosse fazer alguma coisa, seria letras para poder ser professora primária. Mas o certo mesmo era esperar o marido. Né? Então elas já tinham passado uma barreira. Mas mesmo ali dentro tinha discriminação. Então, as que, por exemplo, namoraram mais de um, né, durante o curso médico, já eram vistas né, com olhares assim oblíquos, né, com as sobrancelhas levantadas, né? Isso aí, né? Eu não casaria com ela porque ela já, sabe, aquela coisa, não é 0 quilômetro, tem dó, né? Mas era isso que acontecia, tá? Então, enfim, a faculdade de medicina era muito diferente no sentido de que tinha muita agitação estudantil, ainda hoje tem, né? Mas que tinha muito essa questão de gênero, que ninguém discutia. Tá? E foi nessa época que, olha só, hein, meninas decentes não iam para a cama com os namorados, com ninguém, né? Namorados, não tinha essa história, não. Mesmo sendo estudante de medicina, já tendo passado a barreira, ela tinha que casar virgem, né? Então, e a minha, não digo geração, porque geração é muito, muito extensa, né? Mas a minha turma, o pessoal da minha turma, os contemporâneos ali, né? Da minha turma, uma antes, uma depois, quebraram essa barreira. Tá? Os contemporâneos e contemporâneas, né? Estou falando genericamente, mas então é isso. Então, não sei se isso dá uma ideia de como era a faculdade. Se quiser saber fisicamente como era, tinha
quando eu entrei na faculdade, tinha um lago. Até terceiro ano, tinha um lago na faculdade, um lago, um pato, pra vocês terem ideia. E aquilo tudo virou estacionamento, né? Eles secaram o lago, não sei o que fizeram com os patos, tá? Mas aquilo tudo virou estacionamento, infelizmente. E tinha muita árvore, tinha muita grama e tal, e hoje, se vocês forem olhar lá, houve uma certa limitação ao verde que tinha, tá? Ao longo desse tempo todo. Que mais? Quando eu entrei na faculdade, passava bonde em frente à faculdade. Tá? Durou 2 anos. Quando chegou no terceiro, quando estava em 69, terceiro ano, o homem estava indo para a Lua pela primeira vez. Né? E que mais aconteceu? O, o presidente da República foi eleito pelo Congresso, chamava-se Emílio Garrastazu Médici, e naquele ano, então, 69, acabaram com os bondes lá na frente da Doutora Arnaldo, fizeram um complexo viário da Paulista, que está lá até hoje, mas que ficou aquela coisa de cimento, né? Era mais, era mais humano, né? Naquela época. Mas, enfim, virou o que virou. É isso. Quer completar, Wanda? Quer esperar o rodízio, o Sim, papo? e assim, esses professores, só um pouquinho mais, e os professores, como é que Uhum. a atitude dos professores é bem diferente da de hoje, né? Dos professores do seu tempo? Bem rapidinho para eu poder passar para o Pablo. Desculpa, Pablo, que eu te atropelei aí. Ah, tudo bem. Tem um tempo, um limite para acabar a entrevista ou como é que é Não, é isso? 1 hora. 1 hora, ainda Uma são hora. 7h20, né? Tem que acabar às 8, Tá. tá? Ah, tá. Então é melhor correr um pouco. Como é que eram os professores? Naquela época, o que hoje a gente conhece como professor titular, o equivalente eram os catedráticos, né? Era cátedra. Então, catedrático, pensa no catedrático como um professor titular com ainda mais poder do que os professores titulares da Faculdade de Medicina têm hoje. Tá? Então, aquilo lá mandava, desmandava, assim, né? E todo mundo prestava vassalagem. Era uma estrutura bem, assim, autoritária. Melhorou um pouco com a reforma universitária que teve, né, naquela época mesmo, né? Também nós vivemos isso. E aí tinha os, titular, os catedráticos e tinha os assistentes. E aí havia a progressão, né? Professor assistente, depois livre docente, professor doutor, livre docente, adjunto, e só aí o adjunto era qualificado para disputar o concurso de titular. Eu estou usando a tela do computador como iluminador, tá? Porque senão fica muito escuro. Uhum. Então, é, e, é, e como é que eram escolhidos os professores titulares? Então, tinha banca, tudo. Mas era tudo jogo de cartas marcadas. Tá? Já sabia quem era indicado pelo, pelos pares, pela diretoria da faculdade. Então, não tinha muita conversa, não tinha muito essa história de quem publicava mais. Ninguém publicava nada na época. Tá? Não se publicava. Não se escreviam teses. Tá? Eu lembro que, muito tempo depois, já 10 anos depois, tornou-se obrigatório que para você conseguir o título de doutor, você tinha que defender uma tese. Certo? E era só escrever a tese, não tinha banca, não tinha nada. Então houve uma corrida nas teses, eu lembro disso. Né? Porque depois disso ia ficar mais rigoroso. E realmente ficou um pouco, pelo menos tem esse ritual, mas ainda tem muita coisa que não está muito certo.
né? A Wanda sabe bem, né? Uhum. Então é Sabemos. isso. Uhum. Então, então é isso. O que mais você queria saber dos professores? Se eles eram feios, bonitos? Eles Ah, não, eram todos. não tem muitos bonitos, só tem nego feio lá, pelo amor de Deus. É um Não, lugar de muito nego feio. Tem alguns, não, não, mas você não sabe como era 60 anos atrás, né? eu imagino. 60 anos atrás, eles eram muito feios, Hum, especialmente porque eram todos homens. Não tinha uma única mulher, tá? Só É, tinha homem, tudo feio, tá? eu imagino. Não tinha nenhuma mulher. A primeira mulher que virou titular, que foi a Irma da patologia, Hum. que foi a primeira que se tornou, que foi já nos anos 80, E a ou no final Angelita dos depois. anos 70. Enfim, era, não tinha nenhuma. Na época que eu não tinha nenhuma professora titular. Zero. Hum, Tinha assistentes, mas hum. titular não tinha nenhuma. Pablo, Assistentes também eram poucas, tá? pode ir, Pablo. Mas, vamos lá. Professor, acho que o senhor é uma das maiores referências, né, da fisiologia renal no nosso país. Eu acho que não tem um residente de nefrologia que não tem ali como um dos seus primeiros livros de cabeceira na residência o livro de fisiologia do senhor, né? Está sempre aqui comigo, a gente usa como livro-texto ali no, na nossa disciplina. O senhor é uma grande referência. E aí eu queria saber, né, quais foram as referências do senhor quando o senhor iniciou ali a sua carreira. Quem foram as pessoas que inspiraram o senhor a se tornar fisiologista, nefrologista e construir um saber tão sólido, né, nessa área? Não sei. Olha, quando você fala que é cirurgia de cabeceira, eu sempre fico desconfiado que é para curar sua insônia. Não é, não, né? Espero que não seja, né? Então tá bom. Olha, é, quando eu entrei na faculdade de medicina, na verdade, eu passei metade do primeiro ano querendo ir embora, porque eu odiava aquilo. Eu odiava anatomia. Só tinha três matérias no primeiro ano: anatomia, histologia e bioquímica. Anatomia eu odiava. Neuroanatomia, todos aqueles tratos espinotalâmico, aqueles núcleos, e os forâmenes, os furinhos, a gente levava esqueleto para casa, sabia? Tinha uma sacola azul, a gente levava os ossos para casa para estudar em casa. Tinha uma empregada doméstica em casa que se benzia toda vez que ela passava perto de mim, porque tinha, né, ela achava que tinha alma penada ali. Nossa, coitada, né? Não tinha muita instrução, né? Senão não seria empregada doméstica. Então, e, então eu odiava aquilo. Histologia menos, não era tanto assim, tinha pelo menos, a gente enxergava, né, as coisas ali, né, a tiroide, né, enxergava o rim, né, nas lâminas e tal. E bioquímica o que me segurou foi a bioquímica, porque eu gostava da parte de cinética, né, eu gostava da parte de energia livre, então a história de energia livre, nossa, fascinante para mim, energia livre, aquela coisa da termodinâmica, entropia, né, e tal. E eu gostava de estudar isso. Era a única matéria em que eu ia bem, bem mesmo, né? As outras eu ia mais ou menos. E no, mas passei de ano, né? No segundo ano, aí entrou fisiologia. Aí eu comecei a gostar. Ainda tinha anatomia, mas já era anatomia topográfica. Pelo menos era dizer, né? Quem era o vizinho do fígado, quem era o vizinho né, dos rins, quem era o vizinho do pulmão, etc. E mas fisiologia eu gostava, e aí começou o primeiro, realmente, o mais importante modelo
para mim, foi o Mautic, né? Porque ele era realmente um cientista de verdade. Foi o primeiro cientista de verdade que eu conheci ali, foi o Mautic, né? E a outra grande influência na época, né, da graduação foi o Marcelo Marcondes. Tá? O Marcelo Marcondes não era tanto não tinha tanto o fenótipo do cientista, certo? Mas ele era uma pessoa, ele tinha participado de muita coisa, né? Na época ele estava voltando, né? Voltando aos Estados Unidos. Ele participou daqueles experimentos do Bricker, clássicos, né? Então ele tinha essa visão, né? Ele era um pioneiro nesse sentido, a visão fisiológica, de fisiologia e de clínica. Então ele foi um modelo nesse sentido, né? Que ele fazia essa ponte entre o clínico e o fisiológico. E, além disso, era uma pessoa muito agregadora, né? O Maunik não tinha esse perfil. O Maunik era uma pessoa de bancada, ele era uma pessoa muito, uma pessoa incrível, né? E que era muito estimado, ele era benquisto, ele era uma pessoa que ajudava os outros, tudo mais. Mas não era uma pessoa assim de ter uma iniciativa de formar grandes grupos, como o Marcelo fazia, Marcelo Marcondes. Então, Marcelo Marcondes foi muito importante nesse sentido, para mim e para outras pessoas. Não foi? E o Mauro que também, claro, claro, né? Formou muita gente. E o Marcelo também formou muita gente. Eu E quero, então foi isso. O que me trouxe foi isso, né? Foi o Aníbal Gil Lopes, que vocês devem conhecer, né? Porque ele aposentou também, né? Deve ter aposentado por idade, porque ele não é muito mais novo que eu. Acho que é um ano mais novo. E também foi uma influência. Foi uma influência porque ele fazia umas coisas e ele fazia, aí falava de potencial de membrana, umas coisas assim que não, né, que os outros, ninguém falava disso. E eu gostava disso, eu gostava de física, gostava de eletricidade, potenciais, correntes, etc. Zato, eu queria pegar esse gancho aí, e eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que foi seu caminho para você parar lá no Brenner, né? Como é que você parou lá no Brenner e fez aqueles trabalhos maravilhosos com Brenner, Hofstadter, né? E você, famoso, você é o Hum. orgulho, né, da nefrologia brasileira, quando a gente vê teu nome, né, ligado a sistema de angiotensina e micropunção. Conta essa história para a gente. Bom, a micropunção começou antes do Brenner. A micropunção começou com o Marcelo, É e com o mesmo? Mautic. É, Olha só. com o Marcelo e com o Mautic. Uhum. O Marcelo não fazia micropunção, mas ele sabia o que era. Certo? E ele disse para mim, quando eu comecei a me interessar, né, mais por isso, ele disse, vai lá, conversa com o Mautic. E isso aconteceu durante o curso médico, parou durante o internato e residência, aí eu não podia fazer, né? Aí, quando acabei a residência, aí eu comecei a pós-graduação. E a pós-graduação, como eu disse, não existia na medicina. Eu fui fazer pós-graduação lá. E lá eu aprendi micropunção com o Mautic. Eu aprendi, era uma época assim, havia essa crença ingênua de que a gente podia ser o Brasil, né? O país podia ser independente tecnologicamente, que a gente sabia fazer umas coisas, a gente pegava, improvisava, né? Não precisava comprar coisa lá fora, né? A gente faz aqui mesmo, tá? Na época até era possível ter essa ilusão, porque não tinha, né, não tinha aquele desenvolvimento tecnológico todo que aconteceu a partir dos anos 70, né? Que começou a ter a miniaturização, né? E eu montava circuitinhos elétricos ali para ajudar a manter temperatura, iluminação, etc. Mas hoje em dia o que eu fazia na época cabe num, né, os circuitos que eu fazia cabe num microchip assim que
não dá nem para enxergar, né? Então, é isso. E, então, Como é que você foi parar em Boston? como é que eu fui parar no Brenner, né? Foi o que você tinha Isso. perguntado inicialmente, eu desviei um pouquinho. Mas não, qual foi o caminho? Eu comecei a fazer pós-graduação e comecei a ler paper mesmo, de fisiologia. Uhum. E eu descobri que eu gostava daquela coisa mesmo, né? Mais do que simplesmente eu tinha imaginado antes, né? Como funcionam os órgãos, tal. Não, mas ali tinha coisa de eletrônica, né? De potencial, de membrana, como é que, por que tinha potencial. Então comecei a ser capaz de responder algumas perguntas que eu tinha e que eu não conseguia antes, né? Em dúvida de fisiologia, né? Porque eu lembro que uma das coisas não tinha nada a ver não tinha a ver diretamente com o nefro, mas era assim, por que a pneumonia baixa a PCO2, né? Porque numa pneumonia a PO2 baixa e a PCO2 também baixa, né? E eu dizia, mas por que isso? Eu perguntava. E todo mundo me respondia assim, é porque o CO2 é mais difusível. Eu falei, mas não faz sentido. Porque ele vai baixar. Se ele é mais difusível, ele simplesmente fica ali onde ele está, né? Mas ele precisa de um gradiente. Por que ele baixava? Ah, não enche o saco. É, Era, acabava sempre nisso, né? Tipo assim, menina, vai brincar lá, vai brincar com essas coisas, não enche o saco, né? Então, era isso. E eu acabei, né? Então, peraí, não. E eu comecei a responder, né? Por que quando você aumenta a PCO2, aumenta o bicarbonato, né? Todo mundo dizia, é porque CO2. Não, mas peraí, como assim, né? Aumenta a PCO2 aumenta e o bicarbonato aumenta 2, 3 mEq por litro. Por quê, né? Se você aumentou a PCO2 de 40 para 60, para 70, por que aumentou só isso? Vai brincar, menino. Então, e eu acabei descobrindo sozinho isso, né? Tanto fuçar tal, acabei. Então, eu tinha já esse perfil. E aí eu deparei com os papers do Brenner, Uhum. nessa época, né? E eu achei aquilo fantástico, o modelo matemático, né? Com integração numérica, né? Eu tinha acabado de aprender cálculo diferencial integral, aprender mesmo, né? E, e aí, aplicado no glomérulo, e aquela pressão ocótica que subia, então não era aquela linha reta que tinha nos livros, era uma coisa curva, aí você aumentava o fluxo, ela baixava, uau, né? E eu falei, eu quero trabalhar com isso. E, logo antes de mim, quem é que tinha ido para o Brenner? O Nestor Shore, né? O Nestor Shore estava lá, quer dizer, quando ele foi para lá, eu já tinha descoberto os papers do Brenner, né? Via tudo aquilo lá, né? Tinha aquela coletânea, então, dinâmica de ultrafiltração glomerular, 2, Isso. 3, 5, né? E tal. E aí o Nestor foi para lá. Então, ele abriu o caminho, né? Porque então o Brenner descobriu que existiam brasileiros, ou que existia o Brasil, né? Então, e o Nestor foi lá e se deu muito bem, né? Ele desenvolveu uns papers importantes ali que vocês leram, né? E aí eu disse, é legal isso aí, né? Só que eu não queria fazer exatamente o que o Nestor fazia. Eu queria trabalhar com modelo. Na verdade, eu fui assim, né? Ele dizendo assim, então eu queria fazer uma ponte com o Dean. O Dean era o cara que manjava mesmo né, daquela parte matemática, tal, né? Física. E a hora que eu cheguei lá, o Dean não estava, fazia tempo que ele não estava, mas nem sabia, né? Ele nem ficava em Boston, né? Então, o Brenner, ele tinha mudado de São Francisco para Boston nesse meio tempo. O Nestor já pegou ele em Boston mesmo, né?
E aí ele disse, não, eu estou interessado em diabetes, você vai fazer diabetes. Só que eu tinha que aprender como mexer com o modelo, né? E Com usar. eles que te induziram ou você disse eu quero trabalhar com diabetes? Não, não. Foi o Brenner mesmo que disse, a Ele linha. falou, vai trabalhar É com o que diabetes. acontece. É assim É, como ele disse para o Nestor, você vai trabalhar com, né, com sepsis, aquela né? substância. Né? Não, eles Infecção. com prostaglandina, né? Com aquela coisa que ele estava interessado na época. É, E ele estava interessado em diabetes, porque ele já tinha, antes, ele era um homem de visão, né? sim. E ele tinha já entendido que aplicar aquele modelo em diabetes, ele já tinha começado com o Hofstadter lá um pouquinho antes, né? Em 81. Eu cheguei lá em 82. Então ele estava entusiasmado com aqueles achados lá do Hofstadter em diabetes. Ele falou, você vai fazer agora, você vai. O Hofstadter mostrou que a pressão glomerular está aumentada, está elevada. Você vai ver, agora você vai testar tratamento disso. Então, essa que foi a sacada dele, né? Então, que Isso. tinha tratamento, que tinha o único tratamento para diabetes, né, para nefropatia diabética na época, era insulina e antihipertensivo. Não deixar Certo. você ficar hipertenso. Só tinha isso. E aí, não, nós vamos. Né, tem uma coisa a mais ali. Aí, na época, tinha outros fellows. Uma influência muito importante ali foi a do Timothy Meyer, né, que vocês conhecem de nome também. Ele também trabalhou muito com isso, com essas coisas. E depois ele foi para a Califórnia. Ele trabalha com diálise hoje, com coisas dialisáveis e não dialisáveis. Ele tem uma linha. Está aposentado agora também, né, oficialmente, porque tem a minha idade. Né? É. E ele foi uma influência muito importante, porque era uma pessoa com raciocínio muito lúcido, né? Então, por exemplo, ele me ajudou muito. A metodologia ali era muito mais complicada do que eu tinha imaginado. Aquele medidor de pressão, micropressão, Uhum. não era para simplesmente chegar lá, né, ligar e enfiar a pipeta no glomérulo. Você tinha que saber como funcionava aquilo lá. Então, precisava saber um pouco mais né, do assunto do que simplesmente, né, você não só confeccionar a pipeta, e aprender a enfiar ela, mas saber qual era o mecanismo do aparelhinho lá, né? Que alguém tinha inventado. Não foi o Brenner quem inventou, mas ele soube trazer aquele aparelho para estudo de fisiologia renal, fisiopatologia renal. Você ficou Enfim, quanto aí tempo lá? Quanto tempo você ficou eu lá? fiquei 2 anos e 4 meses. 2 anos e 5 meses, né? Quase isso. Né? Enfim. E aí, quando eu voltei, aí a- aquela loucura lá era irreversível, incurável, né? E eu vou continuar fazendo isso e continuei fazendo. É, fez muito bem. Né? Vandinha, sua vez. Bom, nesses anos todos que você viveu da nefrologia, o que que você acha que avanços importantes você podia pontuar que acompanharam a nefrologia nesses anos todos, além dos teus experimentos, que eu acho que realmente foram um marco, ninguém, né, uma coisa tão importante que você fez. E aí agora, nesses anos todos aí, o que que você pode pontuar como grandes conquistas, grandes momentos do conhecimento? O que que você, na sua opinião? No conhecimento em nefrologia, É, porque nas outras coisas é muito vasto, né? Em nefrologia. em nefrologia. Bom, é, que coisas que a gente faz hoje que não fazia
40 anos atrás? Essa é a pergunta. Uhum. O que se faz hoje em nefrologia que não se fazia? Então, teve avanços em todas as áreas, né? É, assim, eu acho que teve mais avanços na terapêutica do que propriamente na compreensão de como funcionam os rins. O que a gente sabe hoje de como funcionam os glomérulos, ainda, né, como funciona, como é a fisiologia da filtração glomerular, não é muito diferente do que a gente já sabia 40 anos atrás, ou 35 anos atrás. Né? Isso não mudou muito. Em relação a túbulo, então, aos túbulos, né? A transporte. Então, muita coisa foi incorporada. Então, hoje a gente conhece canais que a gente não conhecia na época. A gente intuía que existiam, né? Você sabe que ah, o, os, os, quem descreveu o potencial de ação, quem criou as bases, estabeleceu as bases racionais para entender potencial de ação, é, e ganhou o prêmio Nobel, né? Isso no final dos anos 40, tá? Nem calculadora existia, né? A calculadora era aquela de manivela. Eles intuíram a existência de canais, eles chamaram de fator H, fator G, eles deram uns nomes lá, atribuíram umas letras, e eles tinham intuído os canais de sódio, canais de potássio, né? E a gente já sabia que existiam canais. O Malnick tinha descrito isso, né? Que existia aquela história do potássio, né? Né? Que o pessoal sempre chamou isso de troca de sódio por potássio, que não existe, né? O sódio entra e facilita indiretamente a saída do potássio lá no coletor. Então, esses canais foram descritos ao longo desses 40 anos, com o patch clamp, com metodologia de patch clamp, 45 anos, um pouco mais, 50, nos últimos 50 anos, com a tecnologia a técnica do patch clamp, aí que se descobriram todos esses canais retificadores que tem hoje, que a gente fala, o ENaC, né, os RONCs, tudo isso foram incorporados já à fisiologia. Mas a gente continua usando a mesma dose de diurético, né? A gente sabe melhor como funcionam, mas a gente continua dando, né? A gente entende um pouco melhor hoje os tiazídicos, né? A gente contribuiu para isso também, né? Os tiazídicos até recentemente eram descritos como drogas que só funcionam se a função renal estiver acima de um certo valor. E esse valor era 30 ou 40 ml por minuto, nem corrigido por 1,73 m. E hoje a gente sabe que não é verdade isso, né? Que funciona sim, e inclusive pode ser protetor, né? Teve um trabalho no New England há uns 3 anos, 4 anos, que mostrou isso, nefropatia crônica, doença renal crônica avançada. Vamos dizer assim, né? Teve muito avanço na área de metabolismo mineral, né? E a participação dos rins nisso, né? E isso aí, você e a Rosa, né? E mais gente, o Aloysio, né? E vários outros, o Rodrigo Bueno, mais recentemente, participaram disso. E então a gente não tinha, ninguém sabia o que era FGF23, né? Não existia isso, FGF23. E então isso ajuda a gente hoje a entender
melhor muita coisa que acontece na doença renal crônica, já que a gente não tem um antagonista do FGF23, e nem devia ter, né? É melhor que nem tenha, né? Porque piora a É melhor. situação. Não, Que porque é o melhor que nem paciente. tenha, né? É Já melhor, você você vai se intoxicar com fósforo, né? Fala. está animado com essas novas drogas que diminuem a progressão da doença renal, não? Tá falando das glifosinas? E as glifosinas e finerenona e agonista de LP1, Sim. o chamado Então, esses quarteto. são, isso. Então, isso aí, sim, sim, é lógico, né? Aquele Credence, né? Como é que chama o outro lá? O, como é que chama lá? O estudo da Cirinona? Fidélio, né? Délio, E isso. outros, né? Ia dizer Filário, mas acho que não, né? Não, então, o Fidélio e outros, né? Empa, Emparreg, Emparreg e isso. etc, né? É, e então esses estudos né, começaram com, na verdade não teve tanta bancada, né? Não teve tanta tradução. Alguns já foram direto, porque era uma droga que começou. Então é um pouco daquela coisa que em inglês eles chamam de serendipity, né? Que é a descoberta feliz por acaso, né? É como a penicilina, né? Certo. O Fleming nunca disse, vou inventar uma coisa que combata bactéria, Hum, né? Ele simplesmente percebeu que acontecia aquilo lá, né? De criar aquele halo em volta, etc., e ele foi atrás. É o serendipity. O Viagra foi a mesma coisa, né? é. Eles perceberam que os pacientes que estavam sendo tratados para hipertensão com Viagra, se fossem homens, eles vinham muito felizes, né? É, E foi uma descoberta literalmente feliz. E isso. a história a história das glifosinas segue um roteiro semelhante, né? Porque elas foram criadas, elas foram lançadas para tratar diabetes, para tratar hiperglicemia, Certo. né? Então, livrar o doente de glicose, aquele excesso de glicose, etc. Isso. E aí descobriram que ele fazia muitas outras coisas que não estavam no programa, né? Começou como Isso. off-label e hoje é on-label, né? E eu acho que sim, né? As glifosinas, a finerenona, então, os antagonistas da aldosterona, Hum, que não causam duas coisas muito desfavoráveis, né? Uma é só desagradável, que é a ginecomastia, certo. e a outra é uma coisa mais, né, fisiológica, que é a hipercalemia, que não tem muito menos com a finerenona, né? Certo. E sim, você sabe que nós trabalhamos com uma droga Hum, que fazia a mesma coisa que a finerenona. é. E nós mostramos que isso foi em 2010, 2011. Nós mostramos que em rato aquilo protegia magnificamente. Só tinha um pequeno problema. Ela tinha um certo grau de hepatotoxicidade e a- o FDA nunca ia, né, aprovar aquela droga. Então a indústria desistiu, mas funcionava. Entendi. Enfim, então eu acho que sim, que Tá isso bom. aí vai longe, né? Dá bem. A gente estamos acrescentando isso junto com losartan, com Isso. nalapril, etc., E né? Monjário. E Né? Monjário. É, Monjauro, Monjário. isso, Estamos chegando no exatamente. final, vamos fazer a última rodada. Pablo, última pergunta. Pablo, Não estou te ouvindo, acho que seu microfone está desligado. Desculpa, professor. Ah, ah, Pensando assim na sua carreira, né, na sua trajetória como um todo, do que o senhor mais se orgulha na sua trajetória, né? Existe algum momento da sua carreira que o senhor se emociona ao recordar, né? E como que o senhor gostaria de ser lembrado aí pelas futuras gerações da nefrologia?
Bom, ah, olha, é, a coisa com a diabetes realmente é motivo é gratificante saber que aquilo, né, acabou ajudando muita gente, que aquilo, né, aquilo seguiu uma linha, vinha seguindo uma linha de pesquisa, então eu estou do lado né, de pessoas fantásticas, né? O próprio Brenner, o Hofstadter, né? Que é uma pessoa também, é, é, ele é uma pessoa muito E está vivo ainda? Nossa. de estilo. Sim, sim, sim. Hum. É, o Timothy Meyer também, que é uma pessoa incrível, todos eles são, além, com figura humana, né? Então, eu me orgulho de ter participado disso ao lado deles, em continuação ao trabalho no Hofstadter e tudo mais. E também coisas que eu fiz aqui, né? Nós fizemos aqui. Eu fiz no laboratório aqui junto com a Clarice, né? Que é a tal esposa de 40 anos, né? Não de idade, é de 40 anos de casamento. Tá? Você sabe que, né, que depois de uma certa idade, né, se um homem se interessa por alguém, na minha idade, por exemplo, se interessar por alguém abaixo de 50 anos é considerado pedofilia. Tá? Então, bom, enfim. É, e então, a gente aqui fez muita coisa. Eu fiz muita coisa com a Clarice. Então, a história do tiazídico, né? Que o tiazídico é protetor, quando, né, mesmo em doença renal crônica avançada, a gente fez isso, né? Modelo. A história do óxido nítrico, né? Também foi uma coisa importante. Eu trabalhei junto com o Gilberto Denucci, da Unicamp. Foi ele quem trouxe o óxido nítrico para o Brasil, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido quem trouxe para a NEF, né? Isso aí. Tá bom. Mas tem uma coisa que não foi mencionada, né, e que é importante e que agora é o centro da minha atividade, que é a atividade didática. Tá? Hum. Então, eu tenho orgulho disso porque eu criei métodos de ensino de fisiologia renal que, né, que estão, muitos estão em desenvolvimento ainda, não parou, né? Estão naquele livro, mas que com modelo matemático, não só de glomérulo, mas de várias outras coisas, né, de equilíbrio ácido-base. Uhum. Tá Então, bom. essas coisas me deixam. Temos 2 minutos, eu vou deixar a Wanda encerrar, Eu mas eu não queria queria. comentar, Diga O posso que lá, acontece? comentar? pode. Tem Eu dois O que queria minutos. acontece? comentar, O que acontece? Vira abóbora? Não, Cai, o que cai. acontece? Como uma hora Cai. 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 tá? Mas é bem Mas rápido, é bem começa rápido. outra. Bom, tudo bem. Fala. Eu queria muito comentar essa parte dele, do ensino, o quanto ele é professor. Para mim, ele é um grande professor, é um dos que eu mais admiro. Não só eu, como a faculdade inteira, como aluno. Eu acho que é difícil um ano em que o Roberto não é homenageado. Eu, às vezes, só fico com pena que essa técnica que ele desenvolveu de ensinar fisiologia renal, isso aí tinha que ser mais assim dirigida para o Brasil todo. Ele devia, sim, fazer um jeito itinerante, até de mostrar como é bonito, como é importante, como ele ensina. Uma outra coisa fantástica, bem rapidinho também, eu nunca vou entender como é que ele chega no final e ele sabe o nome dos 180. Eu não entendo Não, essa técnica não dele. exagero, não exagero. Ele sabe Eu o sei o nome de nome dos cento e alguns. oitenta. Não, A outra coisa eu sei horrível se dele, você. ele sabe placa de carro, é do meu carro. Eu não sei, ele sabe. Então, algumas coisas do O seu raciocínio telefone também. ele sabe também, mas eu não sei o de ninguém. Mas eu queria um pouco deixar registrado o grande professor, mas o grande professor que ele é. Tá bom.
E eu queria, para finalizar, deixar aqui um agradecimento especial ao Zades. Eu já falei isso para ele uma vez no Congresso. Quando eu dei para ele uma das cadeiras de embaixador da creatinina, dei para ele a medalha e o diploma, e eu dei uma carona para ele uma vez de Petrópolis até o aeroporto de Santos Dumont, né? No Congresso Brasileiro aqui de Em 2007. 2007, exatamente. E Uhum. naquele dia ali, Zato, você foi tão importante para mim, quando eu comecei a falar da creatinina e você me deu apoio, você disse, não, você está certo, continua com essa luta, que a creatinina é o nosso grande marcador. Então, quando eu tive o apoio de pessoas como você, eu tive forças para continuar lutando como eu estou lutando até hoje. Então, eu queria fazer um agradecimento público especial. Você foi fundamental na continuidade da luta pela creatinina. Pode encerrar, Zati. Últimas palavras suas. Muito obrigado por tudo. É. Obrigado, Wanda. Obrigado, Então, Pablo. tá. Em primeiro lugar, de nada, tá? Não precisa agradecer. E eu queria, o que eu vou dizer, né? Eu quero agradecer esse bate-papo, né? A gente pode conversar sobre isso ao redor de uma mesa, uma coisa assim, qualquer outra hora, porque é sempre legal de falar do que a gente viveu, cada um contando a sua experiência, aí você conta as suas também, vocês contam as suas também, a Wanda tem muita coisa, o Pablo é jovem ainda, ele tem ainda muita coisa que vai contar mais tarde, né, que está acontecendo agora. E você, então, nem se fala, né, Edson? Eu queria agradecer isso e dizer que o trabalho continua, enquanto a gente tiver energia e Isso. força, aí a gente está aí na luta, Tá bom. Obrigado por tudo, tá Pablo. bom? Obrigado, Wanda. Boa noite. Muito obrigado. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado, boa noite, abraços pessoal. gerais aí. Tchau. Abraço, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Tá, Wanda? Vamos lá. Como é que eu me desligo? Peraí. Tem um botãozinho embaixo escrito sair Ser ou que... leave, pode ser que está em inglês, ou aparece em cima, sair da reunião, depende. Você está em celular? Não, você está em computador. Não, estou no computador. Pronto, achei. É, então, Tchau. Até então amanhã. beijos. Você Até também. amanhã. Tchau, até. Tchau, Tchau. tchau.